Amados irmãos, hoje celebramos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Para nós é uma alegria muito grande, uma vez que a Igreja tem como referência e sustentáculo a figura de Pedro. Pedro, hoje talvez nessa solenidade tenha uma certa proeminência de Paulo. Geralmente as pessoas falam de São Pedro, mas é São Pedro e São Paulo. São Pedro porque ele foi responsável pela evangelização dos judeus. Paulo é chamado o apóstolo das gentes, ou dos gentios, ou dos pagãos, porque ele ficou responsável justamente pela evangelização daqueles que não eram judeus, ou seja, os pagãos em geral. Isso para nós que somos não judeus, mas somos considerados também dos povos pagãos. Vejamos essa leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir, da carta dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Naqueles dias o rei Herodes começou a perseguir e maltratar alguns membros da igreja. A Tiago, irmão de João, mandou-o passar ao fio da espada, ele foi decapitado. Vendo que assim agradava aos judeus, determinou prender Pedro, o que fez nos dias dos ázimos. Depois de o ter feito prender e encarcerar, entregou-o para o guardarem a 4 piquetes, ou seja, quatro grupos de soldados, 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tendo a intenção de o fazer comparecer diante do povo depois da Páscoa. Provavelmente, eles tinham a intenção de fazerem como fizeram com Jesus, julgá-lo, e o povo decidir, insuflado pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, para que fosse decapitado ou morto. Pedro encontrava-se, pois, guardado na prisão, orando, entretanto, a igreja incessantemente a Deus por ele. Vejam, enquanto o poder, digamos o poder daquela sinagoga de Satanás, daqueles sumos sacerdotes, que conluem com o Império Romano, ou seja, com a figura ali do rei Herodes, juntamente com os representantes do poder temporal opressor, eles colocaram Pedro na prisão. Porque antes eles já tinham matado a Tiago, irmão de São João Evangelista. E eles, percebendo que a morte dos cristãos, a morte daqueles apóstolos, agradava, era favorável e beneficiava com isso o poderio que eles tinham sobre o povo, então eles focaram na perseguição e justamente naquele que representava a autoridade daqueles cristãos, que era Pedro, eles o prenderam. E Pedro estava na prisão. Mas toda a igreja, ou seja, todos os crentes, todos aqueles que tinham recebido o batismo, todos aqueles que creram em Jesus, eles rezavam incessantemente a Deus por ele. Ora, na mesma noite anterior ao dia em que Herodes o faria comparecer, quer dizer, um dia antes, na noite em que ele seria, no dia seguinte, julgado perante Herodes, aconteceu um caso prodigioso, houve uma aparição. Ora, na mesma noite anterior em que Herodes o vai comparecer, Pedro, ligado com 2 cadeias, ou seja, ele estava acorrentado em algum lugar dentro do cárcere, entre 2 soldados, enquanto as sentinelas estavam de guarda à porta da prisão. Então ele estava bem guarnecido, bem preso, bem vigiado pelos soldados. Nisto apareceu o anjo do Senhor, entre uma luz que resplandecia por todo o cárcere. Imaginemos, não havia eletricidade, não tinha nenhuma candeia ali, nenhum óleo com fogo para poder iluminar aquela cadeia sombria e insalubre. De repente aparece um anjo, cuja presença ele ilumina todo o ambiente. Nisto apareceu o anjo do Senhor, entre uma luz que resplandecia em todo o cárcere.
Tocando-lhe do lado, Pedro devia estar dormindo, cansado, já era um senhor de idade, o anjo lhe toca o ombro e o desperta. Tocando no lado, despertou Pedro dizendo: levanta-te depressa, velocite, vamos sair daqui rápido, vamos lá, vamos correr, né? Vamos sair daqui. Caindo-lhe imediatamente nas mãos as cadeias. Então aquelas cadeias que acorrentavam Pedro, de repente elas se soltaram e caíram ao chão. A seguir disse-lhe o anjo: prepara-te e calça as tuas sandálias. Coitado, naquele frio, naquela sujeira daquele cárcere, ele estava descalço. E assim o fez, enquanto o anjo acrescentava: põe o manto e segue-me. Ele devia estar sentado no chão, colocando as suas sandálias, e o anjo falava: pegue logo o seu manto e venha atrás de mim. Pedro saiu atrás dele, não acreditando na realidade que se estava a passar por intervenção do anjo, pois julgava sonhar. Veja, ele devia estar num sono profundo, cansado, coitado. De repente aparece aquele anjo e o desperta e fala para que ele saia, e ele ali, talvez ainda despertando, ainda um pouco sonolento, não sabia se aquilo era um sonho ou se era de fato o que estava acontecendo. Até ele se dar conta do que estava acontecendo, é que ele vai refletir, como veremos mais adiante. Pedro saiu atrás dele, não acreditando na realidade do que se estava a passar, por intervenção do anjo, pois julgava sonhar. Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que era a porta principal que dava acesso à cadeia, que dá para a cidade. Então, quando ele chegou, já estava na beira, já estava na saída do cárcere, que dava para a rua, a qual se lhes abriu por si mesma, a porta como se fosse automática. Na sua frente, ela abriu-se. Saíram e meteram por uma rua. Então, eles saíram imediatamente e pegaram o pé da estrada. Mas logo o anjo deixou inesperadamente. Nesse ínterim, nesse momento, o anjo desaparece. Pedro, então, tendo vindo a si, ou seja, ele despertando e vendo que de fato aquilo não era um sonho, exclamou. Ele disse para si próprio: agora reconheço que o Senhor mandou de fato o seu anjo e me salvou das mãos de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Ou seja, eles queriam fazer o que fizeram com Jesus, condená-lo e matá-lo. Mas Deus não queria que ele morresse naquele momento. E de forma prodigiosa e especialíssima o salvou da mão de Herodes e dos judeus. Vejam agora, nós falamos sobre Pedro. Agora vejam o Evangelho de São Mateus 16, 13 e 19. Naquele tempo, tendo Jesus ido para as bandas de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: Jesus se reuniu, estava indo para Cesareia de Filipe, que era uma cidade que fica próxima a Jerusalém, e lá ele, reunindo os seus apóstolos, fez-lhes a seguinte pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ele queria saber, ele sabia, lógico, Jesus sabia de tudo, mas ele queria saber o que os apóstolos iam dizer, o que eles... Jesus pergunta: o que estão dizendo aí de mim? O que eles dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que é João Batista. Vejam, olha que absurdo. João Batista foi um contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus, o batizou no Rio Jordão, tinha sido assassinado, morto por Herodes, lá naquela prisão, emassada, e de repente eles dizem que Jesus era, segundo os comentários de alguns ignorantes, que Jesus era o próprio João Batista, uma coisa absurda. Outros que é Elias, ou seja, que seria o profeta que apareceu de repente, o profeta Elias, que havia sido arrebatado num carro de fogo. E outros que é Jeremias. Jeremias era um profeta da época do exílio do século VI, que havia migrado para o Egito após o povo que havia sido exilado na Babilônia. Ele voltou para a terra prometida, voltou para Jerusalém. De lá ele foi para o Egito e depois não se teve mais notícia dele.
ou alguns dos profetas, ou seja, qualquer um, Sofonias, Abdias, Amós, qualquer um dos profetas que ressuscitou ou reencarnou segundo a mentalidade deles. Vós, porém, perguntou Jesus, bem, vocês disseram que os outros estão falando de mim, agora eu quero saber de vocês. Quero saber o que vocês pensam. O que dizeis que eu sou? Vocês, não que os outros pensam. Simão Pedro respondeu. Pedro tomou a frente dos apóstolos e respondeu a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o ungido Messias. Filho de Deus, ou seja, és Deus. Dizer que é filho de Deus significa tu és Deus. Jesus então disse-lhe, bem-aventurado és Simão, filho de João. Barjonas, quer dizer, filho de João. Porque não foi a carne, ou seja, não foi o estudo, não foi a razão, nem o sangue, não foi a natureza humana que lhe revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso foi um dom de Deus, uma revelação divina. Pois bem, eu te digo que tu és Pedro. Assim como Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus responde, tu és Pedro. E sobre esta pedra, que és tu, edificarei a minha igreja. Então vejam, Jesus faz um trocadilho, o nome dele era Simão. E Jesus fala, tu és Petros. Petros é pedra, não essa pedra pequena, mas uma rocha, uma montanha de rocha, rocha viva, segura, inabalável. Tu és Pedros, Kefas, e superanc Petri, sobre essa pedra, que és tu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nada poderão contra ela. Então veja, a igreja não é Pedro, a igreja é construída sobre Pedro. Pedro faz parte da igreja. Ele é a referência visível desta igreja de Cristo. E essa igreja jamais será vencida, jamais será destruída pelas portas do inferno. Ou seja, ninguém, demônio, ninguém terá poder sobre esta igreja que está construída na pessoa de Pedro. Ou seja, quem é Pedro? Pedro é aquele que guarda a fé, é aquele que confirma a fé, é aquele que é o guardião da igreja, da fé da igreja. Aí Jesus continua, mais ainda, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que significa isso? A igreja, que tem como chefe visível Pedro, ele dá as chaves do reino. O que significa dar as chaves do reino? É que é pela igreja a porta que se vai ao reino de Deus, ou seja, para o céu. Jesus não fala a Pedro, olha, vou te dar uma das chaves aqui porque eu vou ter que dar outras para outras pessoas também. Não. Dar-te as chaves do reino dos céus. Por que a chave? Porque aqui a igreja é a porta, é o caminho por onde se chegará ao reino de Deus. E ele continua, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus. O que significa ligar e desligar? É o poder das chaves. Não adiantava só dar as chaves, tinha que dar o poder de usar essas chaves. E o que significa o poder das chaves? É que ele, Pedro, que representa o Cristo, é o chefe visível dessa igreja, na qual está sendo referendada nele, tem o poder de dizer o que é certo, o que é errado, como devemos agir. Ou seja, é o magistério, ele vai ensinar sob os auspícios, sob a luz, sob a influência do Espírito Santo. Então a igreja, ela não só tem as chaves, mas ela tem o poder de ensinar, ela tem a autoridade conferida por Cristo. É o magistério vivo da igreja que Pedro vai representar e se pronunciar por ela.
Por isso que somente o Papa, legitimamente eleito, legitimamente guardião do depósito da fé, ele tem a autoridade de definir o que liga e o que liga e o que não liga no céu ou na terra. Mas essa autoridade do Papa só tem efeito, só tem legitimidade quando ela está consoante com os ensinamentos de Cristo. E quais são os ensinamentos de Cristo? É tudo aquilo que se encontra nas Escrituras. É tudo aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo. É tudo aquilo que entrega aos apóstolos através da tradição. Fora disso, se ele não está correspondendo àquilo que Jesus ensinou, àquilo que está na Escritura, ele acaba perdendo a sua autoridade. Se torna ilegítimo, se torna fora daquilo que lhe foi conferido pelo próprio Senhor. Portanto, amados irmãos, peçamos a Deus que envie pastores de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, para que Deus ilumine o Papa naquilo que tem que ser verdadeiro, que não se deixe contaminar por ideologias, que não seja um agente, um braço da nova ordem mundial, que ele não seja um traidor de Cristo, que ele seja fiel ao depósito da fé, porque a apostasia, segundo as revelações de Nossa Senhora, viria de Roma. E peçamos a Deus que a igreja seja fiel, mesmo que Pedro venha vacilar, como vacilou, negando Cristo 3 vezes, e que nós sejamos como aqueles membros da igreja que rezavam por Pedro incessantemente enquanto ele estava prisioneiro, fraco, frágil naquela prisão. Que nos momentos de crise, nos momentos de fraqueza, nos momentos, digamos, de incertezas, nós rezemos, peçamos a Deus incessantemente por Pedro, para que a igreja seja de fato o testemunho do Cristo, cuja cabeça lhe guia